Fala pessoal, Keylor aqui, né? Vamos fazer aí resolver um probleminha aí utilizando modelos e construir gráficos utilizando o modelos para equações do movimento uniformemente variado, tá? Então, um probleminha é esse aqui, ó. Uma partícula move-se ao longo de uma reta orientada e sua posição varia com o tempo conforme a equação S em função do tempo igual a 6 menos 8 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado em unidades do SI, né, válido para t maior ou igual a zero. E aí eu tenho aqui três missões: construir um gráfico da função S por t, né, a posição pelo tempo, depois um gráfico da velocidade pelo tempo e depois um gráfico da aceleração pelo tempo, todos eles nos primeiros 15 segundos de movimento. Então vamos lá, primeiro vamos traçar aí o nosso modelo matemático, né? Esse modelo é uma equaçãozinha, né, do movimento uniformemente variado da posição, que é nada mais nada menos que uma equação do segundo grau. Então eu vou colocar meus parâmetros como uma equação do segundo grau. Minha posição inicial eu vou chamar de C, certo? Mais a velocidade inicial, que eu vou chamar de B vezes o tempo, né? É essa em função de T, mais, e aí eu vou abrir um parênteses, a aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? Lembrando, para fazer o quadrado, eu coloco o sinalzinho de circunflexo e barra para acionar a divisão sobre 2, né? A função aí do movimento uniformemente variado. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Vou colocar aqui também a função horária da velocidade, certo? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Nesse caso eu chamei minha velocidade inicial de B. Só uma correção aqui, saiu um vezes, é um mais, tá? Minha velocidade inicial vou chamar de B, mais a aceleração, que já chamei de A ali, vezes o tempo. E, né, uma funçãozinha do primeiro grau, né? Equação V igual a VO mais AT, velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E a minha aceleração, que para diferencial eu vou chamar de AX grande, e ela vai ser igual à aceleração em si, já que o movimento uniformemente variado, a principal característica é que a aceleração é constante. E aí eu clico aqui em interpretar as equações. Quando eu clico em interpretar, ele vai abrir os parâmetros. Então, vou digitar aqui o valor de C, que aí eu vou pegar os dados aqui da funçãozinha do problema proposto. Então, C, que é a posição inicial, vai valer 6. O parâmetro, deixa eu descer aqui um pouquinho, para ficar melhor a visualização. O parâmetro B, certo? Ele vai ser a velocidade inicial, então ele vale ali menos 8. Então vou pôr aqui menos 8. O parâmetro A, que é a aceleração, no problema ali tá 2, porque já foi dividido aqui por 2, né? Mas no caso a aceleração seria então 4, tá? Defini os parâmetros, cliquei em interpretar de novo para ver se não vai ter erro. E aí agora eu já vou para minha variável independente, né? Que é o meu, no caso aqui a questão já interpretou que é o tempo. Como eu quero nos primeiros 15 segundos, vou colocar aqui o máximo de 15, tá? Vou colocar o máximo de 15. O passo vou deixar em 0,1, né? O passo seria o tempo que você vai ver o momento, né, desse movimento. E aí tem o modelo em si. Vem agora para a parte do gráfico. E aqui eu vou alternar, porque eu vou ter o gráfico, né, da posição em função do tempo. Depois eu vou fazer o da velocidade, o da aceleração e vou tentar colocar aí os três juntos. A tabelazinha, né, forma-se aqui uma tabela de cada grandeza e a animação. Para a animação, vou clicar aqui em partícula, ele já vai adicionar aqui a partícula, tá? Né, meu computador tá um tanto lento, tá muito difícil de fazer esse vídeo, mas vou colocar aqui a partícula, tá aqui, certo? As coordenadas eu vou deixar a coordenada x em função do tempo para ela ter um movimento horizontal e vou tirar a coordenada y, tá? Vou tirar a coordenada y numa escala, né, de 1 para 1 mesmo, para ver o que é que acontece. Posso colocar aqui a estroboscópica, né, para ficar aquele efeito mais bonitinho.
né, da animação. Poderia colocar uma imagem também, né? Tem aqui as partículas, poderia colocar, posso adicionar uma imagem, posso também colocar um dos modelos já prontos, tá? E aí agora vamos tentar fazer isso aqui funcionar, tá? Com os parâmetros que a gente tem, eu vou tentar gerar um gráfico aqui do tempo, que é o meu eixo horizontal, tá aqui, e o meu eixo vertical seria a posição, tá? Então, eu vou pôr aqui uma autoescala, deixa eu tirar a autoescala, aumentar um pouquinho a espessura da reta desse gráfico e vamos tentar fazer aí esse gráfico, né? Eu vou dar o play aqui e aí ela vai um pouquinho para trás e depois começa a ir um pouquinho para frente de acordo com aquele tempo, né? Então ela está indo aqui, movimento uniformemente variado. E eu posso dar uma olhada aqui no gráfico, né? Eu posso dar um zoom in, posso dar um zoom out, posso mover, diminuir um pouco, certo? Acho que eu dei zoom demais, né? Vou colocar aqui uma autoescala. E aqui eu posso mover e dar uma analisada aqui, aumentando ou ampliando a escala aqui, ó, no eixo vertical. Então perceba que para o gráfico da posição em função do tempo, eu tenho aqui uma parábola. E como a aceleração é positiva, a concavidade vai estar voltada para cima. Como a gente pode ver aqui também de acordo com os pontos da tabela, certo? Com os pontos da tabela. O móvel vem, né? E aí chega nesse ponto aqui, certo? Que para o que seria o x do vértice, o y do vértice, no caso no tempo, né, desse x do vértice, é um instante que ele inverte o sentido, e aqui nesse ponto seria a inversão de sentido. E aí temos aqui essa parábola. Então está feito aqui o gráfico da posição em função do tempo dos primeiros 15 segundos. Eu posso voltar aqui, colocar em função da velocidade, e esse gráfico ele vai passar a ser uma reta, né? Vou colocar aqui de novo para dar o play. Então, vamos fazer agora o gráfico da velocidade pelo tempo. Então, vou aqui de novo no gráfico, troco o parâmetro para velocidade, e aí dou play. Ela vai descrevendo aqui o movimento da minha animação, e a velocidade vai descrevendo aqui, né, até chegar no segundo 15, essa reta, né, o gráfico de uma equação do primeiro grau, né, função crescente, certo? Aceleração positiva, tá? Aqui também onde ela toca o eixo do tempo é um instante em que ela inverte o sentido do movimento, tá? É o instante que o móvel inverte o sentido do movimento. Então a gente também pode observar isso aí, tá bom? Vamos ver agora o gráfico da aceleração. Para o gráfico da aceleração, venho aqui também, altero, ponho para aceleração. Poderia colocar os três ao mesmo tempo, né? Vou tentar fazer isso no final. E aí, dou play, aceleração, como ela é constante, ó, até os 15 segundos, vai se manter essa reta aí paralela ao eixo do X, né? O eixo do tempo, tá? Até os 15 segundos. Como a gente pode ver aqui na tabela, o tempo passa, né? Se eu colocar aqui na tabela, uma tabela para aceleração, o tempo passa e a aceleração, ó, não se altera, né? Constante, tá bom? Eu vou tentar agora colocar, né, no gráfico a tabela tanto para posição, para aceleração, tanto para velocidade, né? E tentar colocar aqui no gráfico as três juntas, a aceleração, a velocidade e a posição, né? A gente vê aí, vou até mudar as cores, deixar azul para aceleração, vermelho para velocidade, e vou botar roxo para posição. E a gente vê o comportamento dos três gráficos, né? E vou dar o play. E aí a gente tem, né, no gráfico da posição, né, a parábolazinha, né, roxinho aqui, a velocidade, o gráfico, uma reta, e a aceleração, essa constante, né? Se eu puder aumentar o zoom, né, mover aqui um pouquinho e aumentar um pouquinho a escala, né, para visualizar melhor, tá? Tirar aqui a autoescala. E aí, ó, tá feito aqui
aumentando um pouco a escala. Tá feito aqui as missões, né? Construir o gráfico da posição pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo com as tabelas, respectivas tabelas, e a animação aqui, tá bom? No mais é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus e tchau, tchau.